Fala pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado, onde vamos analisar aí tanto nossa bolsa aqui dentro, dólar, os ativos que mais subiram, os ativos que mais caíram e o pedido aí, né, a análise dos ativos aí a pedido da galera no vídeo do comentário de ontem, beleza? Então se você aí quiser ver a análise de algum ativo em específico, deixa aqui nos comentários que eu trago a análise para amanhã, beleza? Ah, direto para o gráfico, então, sem enrolação. Deixa eu colocar o Ibov que já estava aqui separado. Hoje entrou aí uma leve correção, tá, pessoal? 0,70 de alta no nosso Ibovespa, né? Vale lembrar que ainda está em cima da média móvel de 9. O movimento, a tendência principal ainda segue sendo de baixa. A gente tem um volume comprador bem ruim, péssimo, mas tem uma chance aqui de fazer uma movimentação para cima, né? Um repique. Então a gente viu que o Ibovespa testou essa zona de suporte que a gente conseguiu mapear bem. Pode pegar os vídeos antigos, né? A gente já estava comentando sobre esse suporte nos 121 mil pontos, desde quando o Ibovespa testou essa zona de suporte aqui. Né? Quando estava enroscado aqui, já foi comentado aqui nos vídeos a possibilidade, caso ele viesse perder os 123.600, possibilidade de testar o 121, que era um fundo, que era um antigo nível de resistência lá do suporte, né? E que de fato o primeiro reteste que ele fez segurou, ele fez um pullback, entrou pressão vendedora acionando um pivô de baixa, né? A gente teve o fechamento dessa barra abaixo da zona de suporte, e no início dessa semana uma movimentação por enquanto de repique, né? Vale lembrar que está em cima da média móvel de 9, poderia vir testar até essa região de 123, 123.600, que seria testar esse antigo nível de suporte como resistência, tá? Aqui já teve quase um teste, e agora a gente tem a possibilidade aí de uma movimentação um pouco para cima, mas lembrando que a tendência ainda é de baixa, na perda do fundo aqui do 120.600, acionado um novo pivô de baixa, que ainda segue com alvo lá na região do 119.500, mas possibilidade de movimento de alta, mas só em forma de correção. Tá? Todo esse contexto para falar que mesmo que tenha um movimento de alta por enquanto, vai ser normal um movimento de correção de toda essa pernada de baixo que o Ibovespa aí deu, beleza? Dito isso, partindo para o dólar. O dólar também é uma movimentação hoje mais fraca, 0,23 apenas aí de alta, em cima de um nível bem importante de resistência, né? A gente já vê aqui a caída do volume comprador, né, bem abaixo da média nos dois últimos dias. Possibilidade de correção também no dólar. Né, correção para voltar, quem sabe, testar média móvel de 9, média móvel de 20, consolidar mais um fundo para depois ganhar fôlego para fazer um novo pivô. Ou uma correção no tempo, que seria uma correção lateral, andar alguns dias aqui enroscado, entre essa região dos 5.330 aos 5.390, tá? Também não seria novidade nenhuma. Mas o dólar ainda segue com alvo lá para a região dos 5.420. Aí depois 5.500, que seria ver dólar a 5,50. Tá? Mas uma possibilidade de uma correção também normal, dada a forte movimentação de alta que o dólar fez. Tá? E aí, alinhado com o contexto de Bovespa, da possibilidade de correção junto com esse contexto do dólar, para, né, fechar esse entendimento da possibilidade de correção lá dentro do Ibovespa. Então, quando a gente tem o Ibovespa para cima, dólar para baixo, e vice-versa, tá? Isso não é uma verdade absoluta, mas na maioria das vezes costuma acontecer assim, tá? Então, olhando esse cenário do dólar, a possibilidade aqui também de correção, dado que está em cima de um nível de resistência importante, né? A gente já viu no diário que as outras possibilidades, quando testou essa região, entrou pressão vendedora, entrou aqui o movimento de correção aqui nessa região também, e agora a gente tem o dólar nessa zona aqui novamente, um movimento um pouco esticado, né? Lembrando que segue a perna anterior aqui, forte movimentação de alta, tendência de alta permanece no dólar, mas que não seria nada fora do normal se houvesse uma correção também, tá? Inclusive até para deixar o movimento mais saudável, beleza? Não vou nem olhar os índices aqui, porque eu já olhei no vídeo do final de semana, índice financeiro, índice imobiliário, índice de consumo, índice de elétrica, índice de materiais básicos, está lá no vídeo do panorama de domingão, beleza? Então já para partir lá para os gráficos lá fora, começando aqui pelo S&P, que hoje mais um dia de alta, impressionante a força do mercado lá fora. A gente viu uma alta aí de 0,27, acionando um pivô de alta, né, fechando bem próximo do topo, mas que segue expectativa aí de continuação de tendência de alta, tá? O ativo segue forte,
dentro de um canal de alta, próximo alvo aí lá a região dos 5.530, tá? Dow Jones um pouco mais enroscado, né? Que para acionar um pivô de alta precisa romper os 39.100, rompendo essa região. Eita. Cara, eu sempre tenho uma dificuldade para conseguir deixar essa linha reta, agora foi. Rompendo essa zona dos 39.135, espaço para buscar topo anterior nos 40 mil pontos. Tá por enquanto ainda mais enroscado, diferentemente do S&P, a gente já vê aqui o volume vendedor acima da média, então um movimento um pouco mais enroscado, né? Já o índice da Nasdaq, bonito pivô de alta, né, pessoal? Impulsionado principalmente pelas empresas de tecnologia. Então a gente tem Google, Amazon, Nvidia subiram bastante, impulsionando bastante o índice da Nasdaq, tá? Que segue com o próximo alvo no 17.600, 17.600, seguindo tendência de alta, bem bonito o movimento, né? O petróleo bem fraco, o volume hoje até esquisito, né, pessoal? Olha esse volume aqui do petróleo, ó. Em cima de um nível de resistência, movimento de pullback, né, a gente tem no movimento de queda o aumento de fluxo vendedor, no movimento de alta o volume aqui descendente, então por enquanto segue tendência de baixa, possível só pullback por enquanto do petróleo, tá bem feio. Pá, 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 pá. Olhando aqui rapidamente o Bitcoin também hoje entrando numa correção um pouco mais. Correção normal, né? Tá basicamente lateral em topo. Tá aqui não precisa de média, tá lateral em topo com range amplo. Zona dos 57 mil dólares, importante zona de suporte. Resistência, topo histórico, 74 mil dólares. O Ethereum também uma correção um pouco mais ampla, né? Correção aí de 4,65. Movimento bem interessante aí. Segue. Aqui a gente poderia passar. Deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu tirar esse estudo que já foi. Aqui já daria para passar uma LTA aqui também, né? Olha. Então que pode voltar a testar essa zona aqui dos 3.100, mas o fundo principal é essa região dos 2.800, tá? Vou até marcar aqui também. Seria essa região aqui, ó. Por enquanto, ainda nada fora do normal, processo de correção aí normal, beleza? Partindo para os ativos que mais subiram, né, no dia de hoje do índice Bovespa, a gente tem a nossa Magazine Luiza, hoje a movimentação de alta de 8%, né? Então quem arriscou aí um contratendência aqui embaixo, olha, conseguiu pegar uma boa movimentação, tá? Deixou uma barra de força em cima de uma zona de suporte. Não vejo ainda nada interessante, tá? Porque mesmo que ela faça o rompimento dos 12,95, aqui para trás tem outro fundo também importante, tá? Então, não consigo ver nada interessante. Se a gente pega para olhar o semanal, possibilidade de pullback até ali a região dos 14,05, né? Aí daria para encaixar algo no diário, mas que também já foi, por enquanto eu não vejo nada, né? No intraday, quem acompanha o intraday aqui pelos 60 minutos deu uma oportunidade nessa barra, né? Ó, uma barra aí de força em cima de uma zona de suporte para tentar carregar até a média móvel de 9 pelo semanal, né? Então é uma entrada com a leitura do semanal, entendendo esse contexto de distanciamento da média, partindo para o intraday para conseguir aproveitar a oportunidade. Tá? No momento eu não vejo nada. Para quem está posicionado, se tiver posicionado, um stop aqui na mínima dessa barra de força na região dos 11,46. BIF3, movimentação de alta, subiu 5,21, uma zona aí de suporte, né? Tá até aqui demarcado, que é um padrão aqui de martelo invertido, né? Que é um padrão de reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, ok? Mas, por enquanto, movimento de repique, não vejo ainda nada interessante no papel, tá? 6 minutos, não, né? Nos 60 minutos, se voltar para essa região aqui do 6,20, 6,15, consolidar um fundo e voltar para romper topo no 6,37, até daria para fazer alguma coisa, tá? Fora isso, não acho nada interessante no papel. Os dois ativos que mais caíram, a gente tem Suzano, né, que nem foi tão uma queda, 1,55, papel segue tendência de baixa. No curto prazo, né, quebrou uma LTA, testando antigo nível de suporte agora como resistência, né, região dos R$ 50. Ainda segue topos e fundos aqui descendentes, próximo alvo, fundo prévio, 46,30, depois a projeção do pivô
lá em cima, né? Alvo nos 44, mas por enquanto não vejo nada interessante. E a Embraer foi a segunda que mais caiu, só 0,5%, né? Então a gente teve um dia aí mais de recuperação, abre aspas e fecha aspas, né? Recuperação no sentido de uma correção, movimento de alta, por enquanto só movimento corretivo, nada demais, tá? Testando aqui topo, também possibilidade de abrir uma correção. Agora, a pedido de vocês, né, dos comentários de ontem, a CSMG3, não vejo nada interessante, tá? Um movimento lateral em topo, possibilidade que deu uma vendinha na perda desse fundo, uma venda aqui, com stop aqui em cima para tentar levar até a zona de suporte lá dos R$ 18, tá? Mas não vejo nada interessante, seria mais nessa barra aqui de ignição para tentar algo um pouco mais para baixo, porque até então poderia estar formando uma bandeira de alta aqui, né? Olha, poderia ser uma bandeirinha de alta isso aqui, movimento de alta, correção para tentar vir romper topo, todo esse nível de resistência principal nos 21,30 aqui, olha, 21,25. Mas acabou perdendo o fundo, quebrou aqui o contexto de curto prazo, tem um fundo já nos 19,20, depois zona principal 18,55, tá? Se por um acaso estiver vendido, um stop bem protegido é a própria máxima dessa barra de ignição lá na região dos 20,47. O papel segue em consolidação aí em topo, tá? FESA 4, papel ainda bem fraco, não vejo nada de interessante para fazer no papel. Tem um vazio gráfico, né? Aqui, olha, próxima zona de suporte importante é a região do 7,16. 7,16 e o 7,64, né? Que é, considerando aqui na minha esquerda, abaixo de mim, esse candle martelo que serviu como um suporte. Não é um suporte tão forte, mas entre pavio e fechamento de corpo, uma zona de suporte aí importante, né? Agora, quem sabe entre uma correção, mas por enquanto ainda bem fraco o papel. Tá bem fraco mesmo. E para passar aqui, ó, movimentinho de baixa, só um pivô de alta rompendo esse canalzinho aqui para ficar interessante, né? Que seria romper, correção e quebra de estrutura. Por enquanto, papel bem feio, não vejo nada para ser feito. Semin 3 já está um pouco mais interessante dado o contexto, né? Um ativo que vem trabalhando dentro de uma tendência forte de baixa nos últimos meses. Testou uma zona de suporte importante que já estava demarcada aqui, inclusive, olha, na região dos 4,60, né? Então veja bem, o papel fez uma forte movimentação de baixa, né? Depois que deixou um oco em topo, inclusive a gente conseguiu cravar alvo aqui, olha, dessa projeção aqui para cima, cravou lá no 1618, marcou topo e fez uma movimentação de baixa, quebrando essa estrutura com um padrão de reversão, né? Ombro, cabeça, ombro, entrou numa movimentação de baixa. Tinha aqui uma LTB, que ele conseguiu fazer o rompimento nessa oportunidade, fez o rompimento e voltou a testar, né? Então tem essa zona de suporte forte, que é o antigo ponto de resistência de toda essa acumulação aqui anterior, e que dando um zoom no gráfico, a gente viu que pode ter sido um pullback, né? Movimento de alta no curto prazo, tá? Não é o melhor movimento, mas a gente está em uma zona de suporte, fez o pullback em cima de um antigo nível de resistência aqui, né? Olha, então ele rompeu aqui, o que era resistência virou suporte, tentou ir a primeira vez, falhou, voltou, testou não só como essa base de suporte, mas também, olha, exatamente o nível de resistência que agora funcionou como um suporte, tá? A gente vê aqui um certo volume comprador mais ou menos, né, com fechamento de hoje acima da média, e uma zona aqui de suporte toda essa região. Né? Então a possibilidade aí de retornar, quem sabe, lá para a faixa dos 5,69, né, a barra de força até nos 4,65 dá 6%. Quem sabe o papel aí faz uma movimentação de alta, um upside de 12, né, basicamente 2 para 1. Tá? Se a gente coloca aqui as médias, seria um trade também, né, um contexto de região de fundo no semanal, rompimento da máxima, stop na mínima, tentar levar até o nível lá de resistência dos 5,60, tá? O papel aí parece que vai entrar um repique, tá? Por enquanto nada demais. Pode entrar aí um repique apenas no papel, tá? Mas
não é um papel que chama muita atenção, não, porque, dado todo esse contexto, ainda é um papel que segue dentro de uma tendência de baixa no curto prazo, beleza? EPAR 3, cara, não tenho o que falar. Assim, é um papel baixíssima liquidez, tem 200 mil reais de volume, horrível. O papel não tem gráfico. O melhor a se fazer é tirar o papel da grade de cotação, tá? Porcaria. Beleza? Então esse foi mais um fechamento. Eu espero poder ter ajudado vocês e até amanhã.